Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica com Thiago de Aragão. Hoje eu estou falando de São Paulo, onde participei essa semana de vários eventos interessantíssimos promovidos pela Avenue sobre eleições nos Estados Unidos e geopolítica em geral. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a reunião dos BRICS, que aconteceu essa semana em Kazan, na Rússia. Acabou de sendo uma reunião muito parecida em alguns termos com as reuniões passadas do BRICS, ou seja, problema de falta de foco muito grande e os interesses particulares de cada membro se sobressaindo aos interesses coletivos dos BRICS, que sinceramente ainda é muito difícil identificar qual é o grande objetivo coletivo dos BRICS. Mas essa reunião, ela também acabou sendo muito importante por alguns outros fatores. Por exemplo, a ausência do presidente brasileiro Lula, que sofreu um acidente doméstico no banheiro, bateu a cabeça e não pôde ir. E aí, essa ausência também acabou prejudicando um pouco os planos do anfitrião, o presidente russo Vladimir Putin. O importante é, Putin trouxe à mesa uma proposta que já vinha sendo cozinhada há muito tempo pelos BRICS, a ideia de uma moeda comum. Agora, essa ideia de moeda comum, ela vem muito a calhar para a própria Rússia, porque ela tem uma dificuldade hoje muito grande, por fatores já conhecidos, de ter acesso ao dólar e também de driblar várias sanções. A China já vem falando há muito tempo sobre a possibilidade, e não só isso, já a execução do processo de internacionalização do yuan. A Índia se mantém mais quieta em relação a isso, e o Brasil, ainda um pouco em cima do muro, não acha ainda uma grande ideia o processo de criação de uma moeda única de países tão diferentes, com realidades tão diferentes, com processos extremamente complicados de integrar. Mas o Brasil sabe que essa ideia de moeda comum é uma ideia que você vai chutando a latinha até o fim da rua de uma forma constante. Basta olhar que há quase 40 anos estamos naquele processo de ideia de uma moeda comum no Mercosul, que também não vai a lugar nenhum. E olha que as similaridades ainda são maiores do que em relação aos BRICS. Mas o mais importante em relação ao processo de criar uma moeda comum dos BRICS é entender um pouco das razões por trás. E eu entendo que a questão da Rússia é algo claro, porque ela precisa de uma moeda alternativa, né, por conta de todas as sanções, e ela precisa de um lastro de proteção que outros países participando desse bolo de uma moeda nova podem oferecer, que hoje ela não tem. Mas o ponto mais importante para mim e para muitos que acompanharam as eleições, a reunião dos BRICS, foi o fato de que o ponto central não é a criação de uma moeda dos BRICS. E a China, ela trouxe nas reuniões fechadas o ponto central. O ponto central é criar uma alternativa ao SWIFT. O grande objetivo da China nessa reunião foi jogar a ideia de uma criação de uma alternativa ao SWIFT. O que é o código SWIFT? O código SWIFT é uma rede que facilita a transferência de pagamentos em todo o mundo. Então, quando alguém num país vai mandar dinheiro para um outro país, ela faz isso via o código SWIFT e via as redes SWIFT. Por isso que você tem que, muitas vezes, passar o número de um código para o receptor, para o banco receptor e o banco emissor. Agora, a questão do SWIFT, ela traz uma vantagem muito grande para os Estados Unidos, porque grande parte do processo de monitoramento e aplicabilidade das sanções se dão pelo monitoramento das transações que ocorrem dentro do código do processo SWIFT. Então, para a China e para vários outros países, o SWIFT ele garante uma força aos Estados Unidos e, consequentemente, ao dólar, que cria uma assimetria em relação a moedas de outros países. Nós sabemos que isso não é a razão principal que o dólar tem a força que ele tem. O dólar tem a força que ele tem porque o dólar é a moeda que passa mais confiança, desde um cidadão comum, um mocinho, um presidente, um mafioso, um criminoso, um terrorista, todos estão olhando para o aspecto do dólar. Agora, se a China consegue emplacar uma alternativa ao código SWIFT, isso pode criar um novo ambiente de troca de uma rede de transferência bancária
que pode diminuir muito, não só a influência, mas a capacidade dos Estados Unidos de monitorar as transações internacionais e, eventualmente, aplicar sanções se necessárias. Para os países que compõem os BRICS, entre eles Irã, Etiópia, e futuros que querem entrar, como Venezuela, além de Rússia, China, e futuros que querem entrar como Venezuela, Bielorrússia, isso seria maravilhoso, porque isso ofereceria para eles uma possibilidade de driblar várias sanções. Por mais que a China não tenha uma sanção sobre ela, China, país, vários indivíduos do Partido Comunista Chinês e várias empresas na China estão sob sanção nos Estados Unidos. Então, a possibilidade de você criar um ecossistema paralelo de transferência bancária e, se possível, utilizando uma outra moeda que não seja o dólar, isso acaba sendo de muito interesse de países como China e Rússia. Agora, a China entende que, se for para ter uma outra moeda, por que criar uma moeda com os BRICS e ter um sócio eterno? A Rússia, o Irã, a Índia e outros países no qual a China não tem necessariamente uma relação próxima, seja cultural, seja política, para que se amarrar num processo desse entre países tão diferentes? A China ela já vem com a ideia de há um tempo da internacionalização do yuan. Essa internacionalização do yuan para a China acaba sendo muito importante porque um dos objetivos é fazer com que o yuan, a moeda chinesa, se torne uma moeda internacional. Essa moeda internacional, sendo o yuan, obviamente fortaleceria a própria China, porque dentro da expectativa de Pequim, se você tiver vários países que começam a realizar e organizar reservas em yuan, você começa a criar um lastro que fortalece a moeda. E fortalecendo a moeda, você também fortalece o país emissor da moeda. Então, para a China, a ideia de uma moeda dos BRICS é algo que não é levado tão a sério. Faz parte do show do Putin, que inclusive imprimiu uma notinha ali de tudo para mostrar com valor de 100. Mas 100 o quê? Esse 100 vale... uma complexidade tão inesperada e inexplicável de um processo de unificação dos bancos centrais desses países, e alguns que não têm transparência alguma, que faz com que essa ideia ela não vá avançar. Mas o importante é, se a China se aproveitar da situação e usar isso para expandir a possibilidade do yuan, que já acontece, por exemplo, parte do pagamento ao Irã dos barris de petróleo que são exportados para a China são feitos em yuan. Parte dos empréstimos que são feitos à Rússia também são feitos em yuan. E a moeda referência em algumas dessas transações é o yuan. Então, digamos que sim, decidam avançar com a criação de uma moeda dos BRICS, o mais provável é que ela seja referenciada ou ancorada ou numa cesta das moedas dos países, que não seria algo simples, ou no ouro, ou, preferencialmente, do ponto de vista da China, que nós sabemos é a dona dos BRICS, no yuan. Para o Brasil, um país que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos no âmbito empresarial, no âmbito financeiro, isso não é uma grande ideia. Na verdade, é uma péssima ideia. Para a Rússia vale a pena. E para a China pode valer a pena, dependendo da forma como vai ser feito. Para o Irã vale a pena, porque o Irã não tem acesso a moedas internacionais do mundo. Então, para ele, ou fica do jeito que está ou melhora. Para a Etiópia também pode melhorar um pouco. Agora, para a Arábia Saudita também não é uma grande ideia. E para a Índia, muito menos, porque a Índia, dada toda a sua rivalidade e as tensões existentes em relação à China, não quer também estar ancorada numa moeda chinesa, do rival. Então, a reunião dos BRICS ela foi um pouco mais do mesmo. Alguns elementos novos aqui, que essas ideias do Putin, já tivemos algumas reuniões passadas dos BRICS, a ideia de criar um conselho de segurança paralelo, onde os países eles emulariam o Conselho de Segurança da ONU para fazer um paralelo. Também foi uma ideia que ficou lá e não passou, não avançou. Então isso promete ser uma ideia similar que começa com estardalhaço, com a impressão até de uma nota bonita que o Putin mostrou, mas que na prática falta o básico, que é o diálogo e a compreensão de países membros que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Os BRICS, como vocês sabem, foi um acrônimo desenvolvido dentro de uma lógica, de um artigo, de um texto, de uma percepção do Jim O'Neill, do Goldman Sachs, e que isso acabou estimulando os países
a gerar essa organização. E sempre eu sei que vão ter os defensores, vai ter gente aqui escrevendo que os BRICS são importantes porque criam um contraponto em relação a isso e aquilo, verdade, mas não da forma como está sendo executado. A ideia é melhor do que a realidade. E é impossível dissociar os interesses pessoais, que são muito, os interesses particulares, que são muito agudos entre os países membros, Rússia, China, Índia, Irã, Arábia Saudita, do que eles não vão encontrar uma convergência clara sobre o que fazer de uma forma unificada, porque os interesses particulares são muito profundos. Em alguns casos, são interesses ligados à vida ou morte, à sobrevivência ou não de um regime, à sobrevivência ou não de um governo. Então, buscar uma convergência dentro desse ambiente de uma diferença tão profunda entre os membros é mais uma utopia do que uma realidade. O esforço de chegar até lá já cria um incômodo aos Estados Unidos e à Europa. Isso acaba beneficiando alguns países mais do que outros, como a Rússia, como o Irã e como a China. Para o Brasil, é mais o mesmo. A grande valia da reunião dos BRICS para o Brasil é a possibilidade de realizar reuniões bilaterais com países importantes e aí desenvolver e avançar a agenda brasileira bilateral. Mas no coletivo, os anos vão passando e os BRICS vão continuando mais do mesmo e sempre com alguma polêmica nova, como uma entrada da Venezuela, que seria algo absolutamente absurdo nesse momento, entre outras coisas. Então, é importante observar que, e a minha mensagem final em relação à reunião dos BRICS, é que os interesses particulares dos países vão sempre sobressair a qualquer possibilidade de busca de convergência entre os membros. Por isso, vai sempre continuar mais ou menos no caminho do nada. Um abraço a todos e até a próxima semana.